Boa noite a todos, sejam bem-vindos ao canal do Cefec, Centro Espírita Fé, Esperança e Caridade, aqui de Ibirapuera. Para quem não me conhece ainda, me chamo Ângela, sou trabalhadora voluntária do Centro Espírita Nosso Lar em Pinhais e as duas casas são muito amigas, né? Nós, os trabalhadores, nos conhecemos, nos queremos bem e hoje vamos conversar um pouquinho sobre o Evangelho de Jesus. Mas antes de iniciarmos, nós vamos fazer uma pequena leitura para acerenar os corações e uma prece antes de iniciarmos a explanação do Evangelho. O livro é conhecido de muitos e chama Minutos de Sabedoria, de Carlos Torres Pastorinho. Vamos ver qual é a lição que ele nos traz. Ele fala assim nessa lição: você está sofrendo? Supere sua dor com heroísmo, porque só os vencedores conseguirão o prêmio que se encontra à espera deles. Não se apresse, mas também não desanime. Supere sua dor com heroísmo, busque alegria e viva com a sensação otimista daquele que sabe lutar sem desfalecimento. E verifique que sua vida se transformará num hino de ação de graças ao Pai todo bondade. Então vamos fazer uma prece para iniciarmos as nossas atividades dessa noite. Pai de amor e bondade, Deus Todo-Poderoso, amigo Jesus, que é o nosso amigo incondicional, nosso mestre, que nos ama e nos ampara. Espiritualidade amiga, que incansavelmente está conosco, nos atendendo, nos amparando e nos fortalecendo. Pedimos a permissão para iniciar a atividade de hoje, rogando as bênçãos desse Pai amoroso, bênçãos de paz, de luz, de amor, de intuição para cada um de nós que estamos aqui, que estamos em nossos lares, aguardando a palavra do Evangelho, que sejamos todos envolvidos em muito amor. Que assim seja. Então, hoje nós vamos falar um pouquinho, mas é um pouquinho mesmo, do Evangelho segundo o Espiritismo. Esse Evangelho maravilhoso que contém toda a essência do ensino moral de Jesus. O Evangelho segundo o Espiritismo é algo assim espetacular, porque qualquer pessoa, qualquer religião pode estudar, pode ler, aprende com ele. Porque o que contém nele? Nada demais. Tem o ensino moral de Jesus, que é o que todos nós precisamos, que é o que Jesus veio trazer para nós, né? Nos ensinar. Porque nós estávamos assim naquela época que ele veio, meio perdido, né? Então Jesus, com sua amorosidade, veio nos ensinar. Então esse evangelho é sensacional. Tem 28 capítulos. E hoje nós vamos nos ater ao capítulo 18, que tem por título Muitos os chamados e poucos os escolhidos. E já vou avisar que fica de lição de casa, para quem tem o Evangelho em casa, dá uma olhadinha lá nesse capítulo 18, lá no item 10, que é o que nós vamos falar. Mas pode ler e estudar o capítulo inteiro, que é muito melhor. Aqui, como o nosso tempo é mais curto, então nós vamos falar só desta parte. Esse item 10, ele começa, a mensagem tem por título, muito se pedirá àquele que muito recebeu. E ele inicia com duas passagens narradas, uma por São Lucas e outra por São João, porque Jesus não deixou nada escrito, né? Não deixou nada desenhado, não deixou nenhuma religião, não deixou nada.
Ele deixou os seus ensinamentos morais. Mas os seus discípulos, seus apóstolos, aí resolveram anotar tudo. E nós temos todas essas mensagens das quais nós podemos estudar em cima delas. Aí São Lucas, no capítulo 12, o item 47 e 48, ele nos fala assim, que o servo que souber da vontade do seu amo e que, entretanto, não estiver pronto e não fizer o que dele queira o amo, será rudemente castigado. Mas aquele que não tenha sabido da sua vontade e fizer coisas dignas de castigo, menos punido será. Muito se pedirá àquele a quem muito se houver dado, e maiores contas serão tomadas àquele a quem mais coisas se haja confiado. Essa é uma passagem de São Lucas. E São João, no capítulo 9, versículo 39 até o 41, ele diz assim: Vim a este mundo para exercer um juízo, a fim de que os que não veem vejam e os que veem se tornem cegos. Alguns fariseus que estavam com ele, ouvindo essas palavras, lhe perguntaram: Também nós então somos cegos? Respondeu Jesus: Se fosseis cegos, não teríeis pecados. Mas agora dizeis que vedes. É por isso que em vós permanece o vosso pecado. Muito bom, né? Então vamos ver o que Kardec nos esclarece nessas duas passagens para que nós possamos aprender um pouco mais. Principalmente ao ensino dos espíritos é que estas máximas se aplicam. O que é o ensino dos espíritos? Espiritismo, doutrina espírita, que foi o que os espíritos nos trouxeram. Quando Kardec, por sua curiosidade pelo que estava acontecendo à sua época, foi buscar o que era o que estava acontecendo na sociedade. E era a intervenção dos espíritos. E aí começou todo o seu trabalho, nos trouxe a codificação, nos trouxe a doutrina dos espíritos. Aí então, por isso que fala que, principalmente, ao ensino dos espíritos, é que estas máximas, essas verdades se aplicam. Por quê? Porque quem quer que já conheça esses preceitos, quem já conheça essas verdades que o Cristo nos trouxe e não as pratique, é certamente mais responsabilizado, né? Será certamente mais culpado. Porque, além de tudo isso, essas verdades estarem contidas no Evangelho, que são as verdades que o Cristo trouxe, são os seus ensinamentos morais, as leis divinas, nós temos que aprender a executá-las, porque ela se encontra espalhada em todas as seitas, religiões, doutrinas que são cristãs, e mesmo dentro destas seitas, dessas doutrinas, dessas religiões que falam do Cristo, que falam das leis morais, que falam das leis divinas, de tudo isso, muitos nem leem, não leem nada. Ou se leem, às vezes não compreendem, não entendem. Então, o resultado que tem de tudo isso é que as próprias palavras de Jesus
muitas vezes ficam perdidas para a maioria. Porque ler o Evangelho, ler uma Bíblia, ler os livros sagrados, estudá-los. Eu até gosto de fazer uns comentários assim, que quando nós vamos ler, vamos estudar, eu que sou mais antiga, eu gosto ainda do lápis e de um papel junto, e o dicionário. Que tem muitas palavras que a gente às vezes não entende, não compreende, e aí fica trucado a frase, a gente não consegue entender. Então, esse é o meu hábito. Tem como repito para você, sou antiga, né? Então, tem um lápis para fazer essas anotações. E isso é muito bom. Podemos fazer? Sim. É fácil? Claro que é. Qual que é a parte complicada de tudo isso? A parte complicada é colocar em prática aquilo que lemos e aquilo que estudamos. Essa é a parte mais difícil para todos nós. Por isso que muitas vezes nós dizemos, eu não entendi, eu não compreendi. Parece que fica tudo estranho, né? Tudo meio perdido. Mas o ensino dos espíritos, quando reproduz essas verdades, ele reproduz em diferentes formas. Então, nós não temos desculpas para dizer que não entendemos, porque vai se desenvolvendo, vai se comentando e vai chegando ao alcance de todas as pessoas. Todos, sim, todos têm a condição de entender. Ela não é num círculo fechado, não é restrito a um grupo, a uma determinada sociedade, só a uma cultura. Esses ensinamentos, eles não são só de um determinado país, de um determinado lugar. Todos, os que têm formação acadêmica, aqueles que não têm a formação acadêmica, aqueles que acreditam ou aqueles que são incrédulos, os que são cristãos mesmos ou os que não são cristãos. Porque tem lugares no nosso planeta, tem culturas, países que Jesus Cristo, para eles, foi apenas um profeta que passou num determinado tempo. Não tem a mesma crença como nós temos. Mas mesmo estes, a mensagem da moral do Cristo chega para eles também. Então, para todos, então nós não temos desculpa de dizer, eu não sabia. Nós não podemos alegar ignorância, dizer que não compreendimos, porque nós lemos, nós tivemos contato com essa verdade. Sim, nós tivemos. E as mensagens dos espíritos, elas estão em toda parte. Eles se comunicam por toda parte. E nenhum de nós, nenhum dos que recebam essas mensagens, seja direto ou indiretamente por outra pessoa, não pode, de forma nenhuma, alegar ignorância. Ter o pretexto de dizer, eu não sabia. E nos dias atuais, mais ainda, né? Que nós não podemos alegar a ignorância. Os meios de comunicação, a forma como está super rápido, nós temos acesso das mais variadas formas a esses ensinamentos maravilhosos. Então, nós não podemos usar desculpa, nem muito menos de falta de instrução, porque tem vídeos, você já não sabe ler? Tem vídeos, né? Tem muita coisa. E também não podemos usar desculpa de que é só uma história, né? É uma história, é algo inventado? Não, de forma nenhuma. Então, aqueles que usam qualquer pretexto,
aqueles de nós, né, que ainda usamos algum pretexto, alegamos ignorância, falamos que não conhecemos, usam todo tipo de coisa para negar, para não se melhorar, para evitar o seu melhoramento, para ficar estacionado, aquele que só admira, que acha interessante, que acha bonitinho, que é uma palavra linda, que é diferente, nada mais que isso, e que nada disso toque o seu coração, que não lhe faça menos orgulhoso, que não lhe torne menos egoísta, que não lhe torne-se menos apegado às coisas materiais, menos apegado às coisas terrenas, né? A tudo que é palpável, que não se torne melhor, mais humano para o seu próximo, que não trate melhor o seu próximo. Olha, vai ser responsabilizado como culpado, infelizmente, porque teve todos os meios de conhecer a verdade, conhece essa verdade, mas evita, né? Evita. E tem ainda aqueles médiums, médiums que se tornam até famosos, né? Que recebem boas comunicações, que de repente ficam até exaltados, muito conhecidos, mas que ao receberem todas essas informações dos espíritos, todas essas comunicações, não internalizam isso para si em primeiro lugar, né? E continuam persistindo nos erros, continuam fazendo coisas que não devem, porque ainda não sentiram, não tocou seu coração, mas está tendo o contato com a verdade, mas não trouxe para si. Esses também serão censurados, com certeza. Eles estão praticamente escrevendo a sua própria condenação, porque o que lhes atrapalha é o orgulho. Como sempre, né? O orgulho e a sua irmã praticamente gêmea, que é o egoísmo. São praticamente gêmeos, né? Orgulho e egoísmo. E esse é o maior problema da humanidade. Atrapalha tudo. Porque quando temos o contato com as verdades, os ensinamentos morais de Jesus, conhecemos tudo isso e ainda o orgulho nos cega e não deixa que a gente vá para frente, que nós consigamos dar um direcionamento na nossa vida, nós vamos ser considerados culpados, sim, infelizmente. Mas são escolhas também, porque nós escolhemos o caminho melhor ou escolhemos demorar um pouco mais. Talvez muitos de nós ainda estejamos nessa condição de esperar um pouco mais. Isso não significa que Deus vai nos deixar de lado, à parte, de forma nenhuma. Porque a partir do momento que Deus nos criou e tudo que Ele criou, Ele nos ama e nos vai dar inúmeras oportunidades. Quantas forem necessárias, nós vamos receber para ir em busca desse melhoramento, com certeza. Só que vai demorar um pouco mais, né? Enquanto irmãos nossos já estão caminhando bem, né? Evoluindo, crescendo, trabalhando, nós vamos ficar um tempo parado, estacionados, até retomar a nossa condição. Então, quanto antes nós
pormos em prática os ensinamentos morais de Jesus em nós, é muito melhor. Aí entra aquelas palavras de Jesus quando ele fala: vedes um argueiro no olho do vosso próximo e não vedes a trave que está no vosso. Claro, é muito mais prático, é muito melhor a gente apontar o outro, né? Falar que o outro é que faz tudo errado, que o outro está completamente fora da casinha, que o outro que é complicado, que o outro é isso e aquilo. É mais fácil. Quando nós deveríamos olhar para nós e ver como nós também temos quanta coisa para modificar, quanta coisa para consertar na nossa caminhada. E já que estamos passando por pandemia mundial, lockdown em muitos lugares, já que estamos tendo essa grande oportunidade que Deus está nos dando de nos conhecermos melhor, porque nós estamos ficando isolados, afastados de tudo, né? E Deus permitiu que tudo isso acontecesse, porque pelas coisas que o Divaldo Pereira Franco tem falado, deveria acontecer uma guerra, né? Mesmo com armamento pesado, e veio aí um vírus que é um inimigo que a gente não vê, né? Praticamente é invisível. Então, estamos travando uma guerra, sim. Estamos em guerra. O cenário é de guerra. Mas de uma forma em que nós pudermos ficar mais afastados de tudo para nos conhecermos melhor. Agora vai ser a grande oportunidade, se nós seguramos até agora, de ler, de estudar os conceitos, os ensinamentos morais do Cristo, agora é a hora. Não vamos desperdiçar a oportunidade, porque nós podemos ser retirados daqui a qualquer momento. E aí não fizemos nada, não aproveitamos nada. Então vamos aproveitar nem que seja um pouquinho e despertar e ver o que eu tenho que mudar em mim. Sou orgulhosa? Sou invejosa? Sou ciumenta? Sou arrogante? Sou fofoqueira? Vamos consertar tudo numa pegada só? Não. É mais complicado para quem nunca mexeu com nada. Então vamos pegar uma dessas situações e vamos tentar ir modificando. Aproveitar agora, fazer reflexão no nosso íntimo, fazer preces, conversar com Deus, aproveitar esse momento da pandemia para nosso autoconhecimento. E é aí que nós vamos compreendendo os ensinos morais do Cristo, trazendo para dentro de nós e buscando modificar um pouquinho de cada vez. E ele nos fala ainda, Kardec nos explica nessa lição, quando Jesus fala que se fosseis cegos, não teríeis pecados, se referindo aos fariseus, né? Porque ele fala que significa isso a culpabilidade que está na criatura, que é o que acabamos de falar. Então eu digo, não, eu sou cego, não vi nada, não sei de nada, não li nada, não conheço nada, nunca tive contato com isso. Terá um pouquinho menos de culpa. Só um pouquinho. Porque bem lá no fundo, a gente sabe. Mas se este véu da cegueira foi tirado e nós não tomamos nenhuma atitude para essa modificação, aí sim, aí dá para dizer que já somos mais culpados. Mas como falamos, Deus não pune ninguém.
O culpado é nós mesmos que nos tomamos como culpados. Não será Deus que vai nos dizer, porque Ele deu a oportunidade. Aí cruzamos os braços falando, não quero. Então não vamos perder isso. Aí Jesus vai falando tudo isso para nós modificarmos mesmo. E tem mais uma situação. Hoje tem alguma semelhança com os fariseus daquele tempo? Que os fariseus, eles tinham a pretensão de ser, e eles eram com certeza, os mais esclarecidos da sua nação, da sua época. Eles liam, eles falavam nas sinagogas, eles falavam para o povo, eles tinham o entendimento, eles tinham o conhecimento, sim. Eles explanavam as verdades, eles falavam, mas eles colocavam em prática. Por isso Jesus falou que eram cegos. Eles não colocavam em prática o que eles falavam. Tem alguma semelhança com os dias atuais? Nós também. Nós lemos o Evangelho, nós estudamos o Evangelho, nós falamos do Evangelho, nós palestramos do Evangelho. E será que estamos colocando em prática realmente todos esses conceitos morais? É para pensar, não é? É para a gente refletir sobre isso. Mas aí Kardec dá uma pegada em nós, aos espíritas. Aí me dá medo isso. A gente se diz o espírita, né? E Kardec aí dá uma puxada na nossa orelha nessa lição, quando ele fala aos espíritas, pois muito será pedido, porque muito hão recebido. E não é verdade? Estamos recebendo muito. É a primeira vez que somos espíritas. Os fenômenos espíritas e a moral, tudo isso sempre existiu. Mas codificação por Allan Kardec tem mais de 160 anos. É recente. Aí que nós começamos a entender como deveríamos nos comportar. Então recebemos bastante. Já temos o livro dos Espíritos que responde todos os nossos porquês. Temos o livro dos Médiuns que vem desmistificar fenômenos, que é tudo coisa natural. Aprendemos, já não temos mais medo. E esse livro maravilhoso, que é o Evangelho, que traz os conceitos morais de Jesus. Então, não estamos recebendo bastante? E mais um detalhe, aqui no nosso país, quantos médiuns, Divaldo, Chico, Raul e outros tantos, haja visto a Conferência Estadual Espírita, quanta coisa traz para nós maravilhosa. Então, não podemos alegar que não sabíamos. Não podemos fazer de santinho e dizer, não sabia. Não. Então, como nós estamos recebendo muito, muito vai ser pedido para nós. Com certeza. Vamos ser cobrados. Mas tem mais um detalhe, que ele fala ainda aos espíritas, para nós. Mas aqueles que souberem aproveitar, né, tudo isso, muito vai ser dado. Muito, muito, muito. E sabem o que é esse muito? É igual, nós comentamos no nosso lar, lá entre nós, que é igual aqueles joguinhos
de videogame aí, e outros, né? Cada vez que se vence uma etapa, vem a próxima e ela é mais difícil, né? E nós vamos indo. É isso que vai acontecer. Nós vamos tendo cada vez mais trabalho, cada vez mais serviço. Nós terminamos algumas tarefas, nós seremos convidados a novas tarefas e sempre tarefas mais, vamos dizer, mais complicadas ou mais difíceis? Não, para nos tornar mais fortalecidos e mais experientes. Porque em momento nenhum nós estaremos sozinhos nas nossas tarefas, nas nossas atividades. A partir do momento que entendemos, compreendemos, aceitamos e estamos dispostos a ir à luta, a fazer, nós estaremos sempre muito bem amparados. E ainda Kardec não facilita para nós. Que ele ainda diz assim, que o espírita sincero, ele tem que ter um cuidado. Mais isso. Vocês sabem qual é o cuidado que todo espírita sincero, não é espírita que finge que é espírita, que brinca de espírito, que é sincero, que assumiu seus compromissos, as suas tarefas e principalmente está a cada dia procurando se conhecer e modificar, se transformar moralmente. O Espiritismo é para cada um de nós, né? Qual será o cuidado que nós temos que ter? Que todas as mensagens que vêm, todos os conselhos que vêm dos espíritos, dos benfeitores, observar se alguma coisa não lhe diga a respeito. Porque é tão bom dizer, nossa, essa mensagem é linda, né? Que mensagem bonita, mas é boa para o fulano. Essa era para o meu marido, ele não está aqui para ouvir. Era para minha sogra, para o meu cunhado, e cunhado vocês sabem como que é, né? Então, é para minha vizinha, é para o meu patrão, é para o meu filho. Nós sempre vamos falar assim. Então, se é um espírita sincero, engajado na tarefa com Jesus, que está disposto a acompanhar Jesus, a trabalhar para Jesus, que ele que é o nosso chefe, vai observar. Vamos ver o que tem nessa mensagem, vou analisar, vou reflexionar sobre ela e ver em que isso me diz respeito, que eu me torne uma criatura melhor. Melhor para mim, melhor para os que estão comigo, na família, com os amigos, na casa espírita, na sociedade, onde eu estiver. Que eu possa ser a cada dia uma pessoa melhor. E aí, dessa forma, o Espiritismo vem multiplicar. É assim que ele vem multiplicar o número dos chamados. Aí muitos são chamados. Talvez até por essa curiosidade. O que tem essa lição para me dizer? O que são esses conceitos morais? O que é tudo isso? Aí bora lá, vamos estudar, vamos correr atrás. Mas aí a fé, a crença, a vontade de modificar é que vai multiplicar o número, vai aumentar o número dos escolhidos. Os escolhidos para as tarefas, os escolhidos para assumir compromissos, porque aí nós vamos entendendo em que eu fracassei, em que eu errei, em que eu me equivoquei. Com o conhecimento moral e com a minha modificação moral, eu tenho a capacidade, a condição de ir transformando e me tornando uma criatura melhor. E podendo ser um escolhido para continuar nas tarefas. Ok? Pessoal do meu coração, eram essas as reflexões para essa noite, a nossa conversa sobre o Evangelho. Espero que fique pelo menos uma palavra
para pensar, para analisar, para todos nós, né? Quero agradecer aqui a todos que estão participando do canal do Cefec, que estão nesse momento assistindo. E quero agradecer a Deus pela grande oportunidade que estamos todos tendo de estudar, de estarmos juntos, mesmo que seja dessa forma virtual, que nos aproxima e que possamos sentir o coração mais leve nesses momentos em que essa pandemia ainda está arrasando famílias, corações, né? É isso que a gente deseja, que tudo se asserene, que tudo volte a vamos dizer, um novo normal? Não, mas será com certeza diferente, um diferente para melhor. Então vamos agradecer a Deus que nos permitiu estarmos reunidos, que esse Pai amoroso envolva cada um de nós em vibrações de amor, de paz, de união e de alegria. Que cada família receba a paz de Jesus e um abraço carinhoso de todos nós. Agradecidos por tudo, nós encerramos a nossa atividade de hoje. Muito obrigada, um abraço a todos. Que Deus nos abençoe.